Você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, esta aula é sobre a nossa nova série, chamada Os Manuscritos. E ela será dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar os manuscritos do Antigo Testamento e na segunda parte, os manuscritos do Novo Testamento. Manuscrito, nós já aprendemos, é uma palavra que vem do latim. Manus significa mão e scriptus, escrita. Logo, o significado é escrito à mão. Nós também aprendemos que antes do século XV, tudo era escrito à mão. Por quê? Foi no século XV que a imprensa foi inventada por Gutenberg, na Alemanha. Aí sim, o material passou a ser impresso, mas antes tudo, absolutamente tudo, era escrito à mão. Logo, a Bíblia, como se trata de um livro, ela também era escrita à mão. Nós também aprendemos que não temos cópia dos originais, ou seja, manuscritos que saíram das mãos dos escritores da Bíblia. O que nós temos são cópias destes escritos. E a cópia mais antiga que nós temos do Antigo Testamento, ela é datada do século IX, depois de Cristo. É verdade que nós temos cópias da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução que foi feita da língua hebraica para a língua grega. Da Septuaginta nós temos cópia do século IV, depois de Cristo. Veja que existe uma distância significativa da data que foi escrito o último livro do Antigo Testamento até a Septuaginta, que é do IV século, e do texto na língua hebraica mais distante ainda. Como eu já disse, é do século IX depois de Cristo. E esta condição gerava muitas dúvidas para os estudiosos dos escritos sagrados. Será que realmente nós podemos confiar nestes manuscritos do Antigo Testamento? Tudo isso nós já aprendemos na aula passada. E como nós vimos na aula passada, esta dúvida foi eliminada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que é o assunto deste vídeo. Para ficar bem didática a nossa aula, eu vou apresentar alguns slides e eles estarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar esse material, com certeza vai ajudar bastante no aprendizado. Vamos recapitular os slides da aula passada. Manuscrito mais antigo escrito na língua hebraica, século IX, que vai do ano 801 até o 900. Manuscrito escrito na língua grega, que é a Septuaginta, que nós vamos estudar mais na frente, século IV, que vai do ano 301 ao 400. Observe, o Antigo Testamento foi escrito num período de 1000 anos, os 39 livros, começando com Moisés, por volta do ano 1400 a.C., e o encerramento no ano 400 a.C. AD nós já aprendemos, é Anno Domini, é também uma palavra que vem do latim, significa ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus, e ali manuscrito hebraico século IX, como nós vimos, e manuscrito que é uma tradução da língua hebraica para o grego século IV. Agora, manuscritos do Mar Morto. Foi encontrado no século XX, século passado, que vai de 1901 até o ano 2000. Agora vamos aprender sobre os manuscritos do Mar Morto.
Em 1947, um jovem pastor com apenas 15 anos de idade, ele estava pastoreando o rebanho do seu pai e notou a falta de um animal, de uma cabra. E ele, como um bom pastor, foi procurar aquela cabra que estava perdida. E ele estava nas proximidades do Mar Morto. E procurando naqueles rochedos daquela região, depois de procurar por algum tempo, ele se sentiu cansado e sentou ali onde tinha uma sombra para descansar um pouco. E observando aquele local, ele notou uma cavidade em uma daquelas rochas onde ele estava descansando. Resolveu aproximar-se e viu que era uma gruta. E apesar de uma certa dificuldade, ele conseguiu jogar uma pedra dentro da gruta. E notou um barulho como de um jarro, alguma coisa desse tipo, jarro de barro. E ele ficou assustado com aquele barulho. Resolveu ir para casa e lá contou para um amigo dele. E os dois juntos resolveram ir novamente naquele local e examinar melhor aquela gruta. E com bastante dificuldade conseguiram com uma corda descer naquela gruta e encontraram lá dentro 8 jarros de barro, e estes jarros estavam com a boca lacrada. E por um momento eles pensaram que tinham encontrado um tesouro e resolveram quebrar o jarro para pegar esse suposto tesouro. E ao quebrar estes vasos, eles viram que existia alguma coisa muito bem embrulhada e desembrulharam e viram que eram pergaminhos, escritos antigos. E por falta de conhecimento não deram valor para aquilo. Ficaram até decepcionados com aquela descoberta. Passando algum tempo, os dois foram até a cidade de Belém para vender leite, queijo, que era o trabalho deles. Eles comercializavam estes produtos e resolveram levar o material encontrado, os pergaminhos, para tentar vender para alguém que colecionasse aquele tipo de material. Eles tinham ao todo 7 rolos. 4 eles venderam para o arcebispo do mosteiro de São Marcos, que ficava em Jerusalém. E outros 3 foram vendidos para a Universidade Hebraica de Jerusalém. E estes estudiosos que adquiriram aquele material logo perceberam a importância daquilo e, junto com uma equipe da universidade, pessoas especialistas no assunto, arqueólogos e outros doutores da área, logo foram para aquele local na região do Mar Morto chamado Qumran. E começou o trabalho dos arqueólogos no mesmo ano, 1947, foi o ano que eles encontraram aqueles pergaminhos, e esse trabalho se estendeu até 1956. Praticamente uma década, 10 anos trabalhando, escavando e procurando descobrir mais pergaminhos da região, e realmente encontraram. Este relato que acabei de fazer é um resumo da história de como estes pergaminhos do Mar Morto, estes manuscritos, foram encontrados. No nosso site, no www.icp.com.br, nós colocamos em destaque uma revista que tratamos exatamente deste assunto com mais profundidade. Se você quiser, vale a pena ler a matéria completa. Está lá no site, não tem custo algum. Pode baixar no seu computador ou pode ler na tela, no celular, como preferir. O site é o www.icp.com.br. Vamos agora para o nosso mapa. Olha, a região é bem aqui, chamada Qumran, na extremidade norte do Mar Morto. Eu coloquei na linha do tempo o período que eles escavaram o local. Observe, como eu disse, de 1947 a 1956. Este é o período de escavação, onde os arqueólogos, os doutores do assunto, fizeram esse trabalho, um trabalho gigantesco. Agora veja que detalhe importante: escritos em hebraico, aramaico e grego. Foram nessas 3 línguas que eles encontraram pergaminhos. Agora observe. AD Anno Domini, como nós já aprendemos, ano do nascimento de Jesus.
Os pergaminhos encontrados, eles pertencem a este período, segundo século antes de Cristo até o primeiro século antes de Cristo. Veja que tem uma margem aí de um século e também um século antes de Cristo. E isto é tudo provado cientificamente, com a mais alta tecnologia existente. E aí é independente de religião. A questão aí é totalmente científica. É tudo documentado nas universidades, o material está à mostra, não tem como negar este achado arqueológico. Observe esse gráfico que interessante. 242 textos encontrados são textos bíblicos e 565 textos não bíblicos, somando um total de 807 textos. E o que contém nestes textos, nestes manuscritos, nestes rolos? Observe, 7 grandes pergaminhos, 2 manuscritos do livro de Isaías, um incluindo o livro inteiro. Fragmentos de 33 pergaminhos, incluindo porções do Eclesiastes em hebraico original. 4 fragmentos em grego, Êxodo na versão Septuaginta. Fragmentos dos livros de Gênesis e Salmos. Uma tradução em aramaico de Jó, mencionada na literatura rabínica. E, para concluir, tais pergaminhos contêm pelo menos um fragmento de cada livro do cânon hebraico, com exceção do livro de Esther. E com esse material, a ciência, aí, como eu disse, independente de religião, os estudiosos, os doutores, os eruditos, cientistas do assunto, chegaram de maneira unânime à conclusão que o texto do século IX na língua hebraica, o manuscrito do século IX, não foi alterado. E a Septuaginta, que é o texto traduzido do hebraico para a língua grega, que o manuscrito mais antigo é do quarto século, ele é mais fiel ainda do que o texto da língua hebraica. Eu falo mais fiel porque existem, é verdade, pequenas variações, mas em nada altera o conteúdo dos estudos. Estas pequenas variaçõezinhas nós vamos estudar mais na frente na nossa série. Na próxima aula desta série, nós vamos rever a Septuaginta, a tradução feita da língua hebraica para a língua grega. Esta tradução foi feita mais ou menos no ano 250, 280 antes de Cristo. Mas este é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link do nosso canal, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. E não se esqueça, tanto a matéria completa, com riqueza de detalhes sobre os manuscritos do Mar Morto e os slides, estão todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.